Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Ernestina. O nosso estudo vai ser focado para a prova do concurso público que vocês vão realizar. Então, claro, eu vou aqui mostrar os principais pontos desta lei, sempre indicando como que a banca costuma perguntar isso em prova. E quando a gente concluir o estudo da legislação, nós teremos algumas questões simuladas que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai ser cobrado na prova do teu concurso. Bom, a lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o município, o funcionamento do município de Ernestina, que, como a gente sabe, o município de Ernestina faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Por ser um município, possui autonomia política, administrativa e financeira e vai seguir os princípios das constituições federal e estadual. Não costuma ser perguntado em prova esse artigo 1º. O artigo 2º já traz a autonomia do município, e isso é bastante perguntado em prova. Porque eu posso dizer que o município de Ernestina é autônomo, porque o povo de Ernestina vai às urnas, de 4 em 4 anos, e elege seus vereadores, elege prefeito e vice, e tem uma administração própria que cuida do peculiar interesse do município. Que administração própria é essa? Isso é a prefeitura municipal. E a soberania significa que o poder vem do povo. A soberania do povo é exercida pelo sufrágio universal, porque os cidadãos, os eleitores do município de Ernestina, votam e podem ser candidatos aos cargos eletivos, por meio de voto direto e secreto. E também é possível que sejam realizados plebiscitos e referendos, que são formas de consulta à população, e também a iniciativa popular, que é quando o povo apresenta um projeto de lei. E a gente vai ver também como que isso funciona aqui no município. Sobre a organização do município, o artigo 4º trata dos limites do município. O município faz limite com os municípios que lhe são vizinhos. E a alteração dos limites só pode ser feita por lei estadual. Faz sentido, porque se eu alterar o lugar onde é o limite do município de Ernestina com algum município vizinho, eu vou mudar o território de Ernestina e desse município vizinho também. E como envolve mais de um município, tem que ser uma lei estadual. Faz todo sentido que a alteração dos limites do município com municípios vizinhos seja por lei estadual. Já internamente, dentro do território do município, para que sejam criados, organizados ou extintos os distritos do município, como isso é dentro do município, isso é feito por lei municipal, seguindo, claro, as regras previstas na legislação estadual e fazendo uma consulta plebiscitária, um plebiscito, perguntando para a população se ela concorda ou não com aquela criação, organização ou extinção do distrito. Então é isso que nós temos aqui em resumo. Se perguntar na prova, para alterar limites do município é lei estadual. Se perguntar distrito é lei municipal. Às vezes a banca vai lá e troca lei municipal por estadual para tentar te enganar, fazendo uma pegadinha. Bom, sobre os poderes do município, os municípios só possuem 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção, pessoal! Não existe poder judiciário dos municípios. Quem tem poder judiciário é a União ou o Estado. Então, quando tu estuda a Constituição Federal e quando tu vai responder uma questão sobre a Constituição Federal, lá tu vai encontrar os 3 poderes. Numa questão sobre a lei orgânica do município de Ernestina, tu só vai encontrar 2 poderes, que são o legislativo e o executivo, que são os poderes aqui do município. O poder judiciário sempre é estadual ou federal, nunca municipal. Data magna do município é uma informação importante. O dia 11 de abril pode ser uma pergunta da prova, então não esquece que a data magna de Ernestina é o dia 11 de abril. Bens do município são todas coisas que lhe pertencem.
Sobre a competência do município, aqui no artigo 10, a gente tem uma grande lista de coisas que cabem ao município de Ernestina. E aqui é muito importante que vocês façam a leitura desse artigo 10, porque a banca gosta de perguntar em prova quais são as competências do município. Vocês vão perceber na leitura que é tudo muito simples, então, para a gente não gastar o tempo da aula, eu vou deixar para que vocês façam a leitura dessas competências, sempre observando o seguinte: no artigo 10 estão competências que são só do município de Ernestina. Já no artigo 12 estão competências comuns. A competência comum são aquelas coisas que cabem ao município de Ernestina e também ao Estado e ao governo federal. E o município, a prefeitura, em parceria com o governo estadual ou federal, vai fazer essas outras coisas. Na prova de vocês, a banca também pode misturar quais são as competências só do município e quais são as comuns. Por isso é importante que vocês leiam o artigo 10 e 12, sempre memorizando que no artigo 10 estão competências só do município, no artigo 12 competências em conjunto do município com o Estado e a União. Bom, sobre vedações, isso também a banca adora perguntar em prova. É vedado, ou seja, é proibido ao município. Primeiro, o município não se mete com religião. O município não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode colocar dinheiro nelas, não pode subvencioná-las, também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento delas, nem manter com elas ou seus representantes qualquer relação de dependência ou aliança. A única coisa que o município pode fazer junto com uma religião é uma colaboração de interesse público. Também é vedado ao município recusar fé a documentos públicos, a banca pode fazer uma pegadinha trocando por documentos particulares. E também é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Essas são as vedações do município, tem uma boa chance de termos uma questão na prova sobre isso. Os artigos da administração pública, os artigos 15 a 19 foram revogados. Quando um artigo é revogado, ele não está mais valendo, né? E não pode, então, ser perguntado em prova. Então, como eles foram revogados, eu já tirei da lei. Vamos direto para o artigo 20, que traz algumas regras sobre a administração pública e seus servidores. Regras essas que nos lembram muito a Constituição Federal. Se tu já estudou o artigo 37 da Constituição Federal, tu vai perceber que esse artigo 20 é muito parecido. Primeiro, que apresenta os 5 princípios que a gente memoriza lá na Constituição pela palavra LIMPE. Memorizou o LIMPE, memorizou os 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios da administração pública. Além disso, a gente sabe que os cargos públicos são acessíveis a brasileiros e também a estrangeiros na forma da lei, que para que tu seja investido em um cargo público, tu precisa de concurso, e é por isso que a gente está aqui estudando, para tu passar no concurso, exceto aqueles cargos em comissão, né? Porque o cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar, mas também não vai ter estabilidade. Vocês que vão passar no concurso, após 3 anos de probatório, serão estáveis. Prazo de validade do concurso é o prazo que o município pode convocar os aprovados. E quando o município faz o concurso, a validade é de até 2 anos e pode prorrogar por mais 2. Dentro desses 4 anos, o município pode convocar os candidatos aprovados para assumir os cargos que já estavam vagos e que vierem a vagar nesse tempo. Tem uma regra interessante, que também está na Constituição, que é a regra de acumulação de cargos. E nós sabemos que, em regra, não pode um servidor ocupar mais de um cargo público ao mesmo tempo, exceto em 3 situações, desde que haja compatibilidade de horários. Aí pode acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses casos, é possível essa acumulação. Muito bem, então é isso que tem de mais importante aqui nesse ponto do conteúdo. Sobre a publicidade feita pelo município, assim como está lá na Constituição Federal, toda publicidade tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E nessa publicidade feita pelo município não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de alguma autoridade, de algum servidor ou do próprio prefeito.
Então, como vocês podem perceber, tudo é muito semelhante ao que está lá na Constituição Federal. Inclusive, o artigo 22 aqui é idêntico ao artigo 41 da Constituição Federal, que trata da estabilidade. E a banca adora perguntar isso aqui em prova. Primeira coisa que vocês têm que saber é que após 3 anos de estágio probatório, vocês vão adquirir estabilidade. Então, vocês passam no concurso, assumem o cargo, trabalham 3 anos. Trabalhando direitinho nos 3 anos, vocês passam no probatório e são estáveis. Depois que tu é estável, é muito difícil perder o cargo, porque o servidor estável só pode perder o cargo nessas 3 situações previstas lá no artigo 41 da Constituição Federal. Sentença judicial transitada em julgado, que é uma condenação judicial à perda do cargo e é uma condenação já definitiva, da qual não cabe mais recurso. Processo administrativo que seja assegurada para o servidor a ampla defesa. Aqui é um PAD que está previsto lá no regime jurídico dos servidores e o servidor vai ter toda a chance de se defender antes de perder o cargo. E a última hipótese, que ainda depende de uma lei complementar federal regulamentando ela, e essa lei ainda não foi feita, mas um dia pode ser que seja feita a lei, é a avaliação periódica de desempenho. O que é essa avaliação periódica de desempenho? Ela significa que mesmo depois do probatório, o servidor vai continuar sendo avaliado. E se tiver um desempenho muito ruim, poderá perder o cargo. Mas, atualmente, na prática, só as 2 primeiras estão sendo aplicadas. Para fins de prova, as 3 estão corretas, porque isso está na Constituição e está aqui na lei. Só falta ser feita outra lei complementar para isso começar a valer. Muito bem, então é isso que a gente tem de importante aí sobre a estabilidade. O artigo 23 traz a regra lá do artigo 38 da Constituição Federal, que é quando um servidor público é eleito para um mandato eletivo. Quando o servidor é eleito para um mandato federal ou estadual, um mandato que é fora do município, ele vai ficar afastado do cargo. Quando o servidor é eleito para o mandato de prefeito, ele também vai ficar afastado do cargo, mas ele pode optar pela remuneração. E caso um servidor tenha uma remuneração, por exemplo, de R$15 mil, e foi eleito prefeito num município que o prefeito ganha 10 mil, ele poderá assumir a função do prefeito e, em vez de ganhar 10 mil, continuar recebendo os 15 mil do seu cargo. É isso. Quando o servidor é eleito prefeito, ele vai se afastar, mas ele pode escolher uma das 2 remunerações. Claro que ele vai escolher a que for maior. E para o vereador tem que responder uma pergunta. E a pergunta é, tem compatibilidade de horários? Porque em muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul, na maioria dos municípios, as sessões da Câmara acontecem uma vez por semana à noite. E aí o servidor que é eleito vereador consegue trabalhar normalmente na prefeitura e exercer a função de vereador. Nesse caso, ele pode acumular. Se são compatíveis os horários, acumula. E aí ele trabalha nos 2 e pode receber pelos 2 sem nenhum problema. Se não tiver compatibilidade de horários, o servidor vai se afastar do cargo e vai ficar trabalhando somente como vereador. Nesse caso, ele também poderá optar pela remuneração, ou recebe só a do cargo, ou recebe somente como vereador. Em qualquer caso que exija esse afastamento para mandato eletivo, o tempo é contado para todos os efeitos como se o servidor estivesse trabalhando, exceto para a promoção por merecimento. Para a promoção por merecimento, esse tempo não vai ser válido. Então é isso. A gente tem ainda aqui as novas regras de aposentadoria que foram colocadas aqui na lei orgânica com o artigo 30A. Essas novas regras trazem que o servidor efetivo que ingressou após a reforma da Previdência Municipal vai ser aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Isso aqui é para novos servidores. Quem já era servidor do município antes da reforma previdenciária ainda se aposenta um pouco mais cedo. Mas quem ingressa depois, essas são as idades para se aposentar. 62 anos para a mulher e 65 para homem. Também, claro, tem outros requisitos que estão previstos em lei específica, mas a idade mínima é essa. Bom, pagamento, a banca gosta de perguntar isso em prova, pessoal. O pagamento da remuneração mensal dos servidores tem que ser realizado até o último dia útil do mês de trabalho. Então, todo mês, até o último dia útil do mês,
está caindo lá na tua conta o teu pagamento como servidor aqui do município de Ernestina. E a gratificação natalina, que é o 13º, vai ser pago todo ano até o dia 20 de dezembro. Temos ainda no artigo 44 que é vedada qualquer perseguição política. É vedada a prática de atos que possam gerar prejuízos para servidores em razão do seu posicionamento político partidário. Então, o servidor não pode sofrer nenhuma perseguição pelo candidato que ele apoiou ou defendeu em alguma eleição. Quanto aos bens municipais, o patrimônio público municipal de Ernestina compreende todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que lhe pertencem. É obrigatório que seja feito o cadastramento de todos esses bens para acompanhar justamente esse estoque. Quem administra os bens do município é o prefeito, exceto aqueles da Câmara, que a própria Câmara de Vereadores vai administrar. O artigo 53 trata do uso de bens municipais por terceiros, que é quando alguém vai utilizar um bem do município. O município pode permitir que bens municipais sejam utilizados por terceiros. Quando o município tem máquinas que não estão sendo utilizadas todos os dias, o município pode ceder elas para particulares. Claro que quem utilizar a máquina da prefeitura vai pagar um valor que são as chamadas horas-máquina, né? O município também pode fazer a permissão que se usem bens por meio de permissão de uso, em caráter precário, quando houver interesse público relevante. Quando há um interesse público que alguém use um bem que é do município, o prefeito faz essa permissão de uso. E tem também a autorização de uso. A autorização de uso é para atividades específicas por, no máximo, 60 dias. Esse prazo máximo aqui de 60 dias da autorização de uso pode ser uma questão na tua prova. Muito bem, então é isso que nós tínhamos aí nesta parte. Temos agora aqui na lei orgânica o planejamento municipal. O município deve organizar a sua administração com um processo de planejamento. Esse planejamento que o município faz, ele é determinante para o setor público e ele é um indicativo para o setor privado. Memoriza isso, determinante para o público e indicativo para o privado. Já vi em provas eles trocarem, dizendo que era determinante para o privado e indicativo para o público. E aí está errado. Não esquece desse detalhe. E aí, pessoal, esse planejamento vai buscar o desenvolvimento social e econômico do município, desenvolvimento urbano e rural, a organização do seu território e articulação, integração e descentralização do governo municipal e entidades da administração indireta, assim como definição das prioridades do município. Bom, quanto ao planejamento, é isso que a gente tem aqui de mais importante para destacar. E temos no artigo 60 que cabe ao prefeito e ao presidente da Câmara providenciar no prazo de 15 dias a expedição de certidões. Esse prazo cai muito em prova. Sempre que alguém pede uma certidão na Câmara ou na Prefeitura, deve ser fornecida no prazo de 15 dias. Quanto aos distritos, que são aquelas áreas afastadas da sede do município, nos distritos, em cada distrito vai ter um conselho distrital formado por pessoas que moram ali naquele distrito. Muito bem, então é isso que nós tínhamos nesse título 1, que trata de vários assuntos sobre o município. Agora a gente tem o título 2, que fala sobre os poderes. E nós vamos conhecer as regras do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e depois veremos as regras do poder executivo, que é, claro, a prefeitura. O poder legislativo, então, é a Câmara Municipal. Os vereadores são eleitos para o mandato de 4 anos. E a Câmara Municipal é composta de 9 vereadores. A quantidade de vereadores pode ser uma pergunta na nossa prova. A banca gosta de perguntar quantos vereadores tem no município. E aí, não esquece, aqui em Ernestina são 9 vereadores. O que é necessário para ser vereador aqui em Ernestina? Tem que ser brasileiro e não precisa ser brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. Estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, ter domicílio eleitoral aqui no município, filiação a um partido político e a idade mínima de 18 anos. Essa idade mínima também é bastante perguntada em prova, não esquece que a idade mínima para ser vereador é de 18 anos, que é diferente da idade do prefeito, porque para ser prefeito tem que ter 21 anos. Para vereador,
com 18 anos já pode ser. Bom, o primeiro ano de cada mandato vai ter uma sessão de posse. No dia 1º de janeiro, os vereadores se reúnem para dar posse para os próprios vereadores, prefeito e vice. E aí, nessa primeira reunião, os vereadores já vão eleger uma mesa. Eles vão eleger quem vai ser o presidente, vice-presidente e secretários da Câmara. Aqui tem o compromisso que os vereadores prestam. Nunca vi perguntar em prova, mas sempre vale a pena dar uma lida. E o parágrafo 3º prevê que o vereador que não comparecer nessa sessão do dia 1º de janeiro tem que aparecer no prazo de 15 dias. Se o vereador encheu a cara, tomou todas na festa de fim de ano, na virada do ano, e não acorda a tempo e perde a própria posse, ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias ele não for tomar posse, ele vai perder o mandato. Claro que o normal é que todos os vereadores eleitos compareçam, né? Mas se não comparecer, tem o prazo de 15 dias para comparecer. Muito bem, então é isso que nós temos aqui. Agora nós temos o artigo 66 e vocês têm que ter um cuidado, porque num site onde a lei está colocada, está com um erro de copia e cola e está 2 vezes o artigo 66 na lei. E vocês devem se perguntar qual é o certo, né? O certo é o mais atualizado, que foi alterado mais recentemente, que é esse que eu coloquei aqui no material de vocês. E aqui, pessoal, a gente tem que o período de funcionamento da Câmara, as reuniões da Câmara todo ano vão acontecer do dia 15 de fevereiro a 22 de dezembro. 15 de fevereiro a 22 de dezembro. Fora desse período, a Câmara está em recesso. Nesse período, a Câmara se reúne nas segundas-feiras, às 18 horas. O artigo 67, ele trata da convocação extraordinária. O que é convocação extraordinária? A gente acabou de ver que a Câmara se reúne nas segundas-feiras, às 18 horas. Se só nessa reunião não deu tempo de tratar de todos os assuntos, ou ainda se durante o período de recesso, que é quando não tem reuniões da Câmara, é necessária uma reunião, é feita uma convocação extraordinária. Então, convocação extraordinária é uma convocação extra, uma convocação para uma reunião a mais. E a banca pode te perguntar, quem é que pode convocar uma sessão extraordinária? Ela pode ser convocada pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa. A comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão ali durante o recesso. E se durante o recesso precisar reunir a Câmara, a comissão representativa pode também convocar. Nessas sessões vai ter uma pauta dizendo o que vai ser tratado e só pode ser tratado daquele assunto. Sempre que houver a convocação extraordinária, os vereadores devem ser comunicados, cada um, com uma antecedência mínima de 48 horas. A Câmara vai ter uma mesa, pessoal. Os 9 vereadores entre si vão eleger um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e o segundo secretário. Essa mesa vai ter mandato de 1 ano, admitida uma recondução. O que é isso, pessoal? O mandato dos vereadores é de 4 anos. Nesses 4 anos, nós vamos ter 4 mesas. A cada ano se elege uma mesa. E é possível que quem foi presidente, por exemplo, no primeiro ano do mandato, seja presidente de novo no segundo, mas não no terceiro, porque é admitida uma recondução, não 2, né? É admitida uma recondução. E se esses membros da mesa não estiverem fazendo o trabalho deles direitinho, eles podem ser destituídos pelo voto de 2/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, 2/3 serão 6 dos 9 vereadores, assim votando. E na sequência nós temos então as regras sobre atribuição e funcionamento da Câmara e as deliberações da Câmara, as votações da Câmara e das suas comissões, salvo disposição em contrário, são tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, são 9 vereadores, tá? Para que algo possa ser votado,
eu preciso da presença de 5 vereadores. Tem que ter presente mais da metade dos vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes 4 ou menos vereadores, não pode colocar nada em votação. Porque para colocar algo em votação, tem que estar presente mais da metade dos vereadores, que são os 5 dos 9. E estando presentes 5 vereadores, quantos votos eu preciso para aprovar uma matéria em regra? Eu vou precisar de 3 votos, que é mais da metade dos presentes. Essa é a chamada maioria simples. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos. E se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos. Em regra, é assim que são aprovadas as matérias, por maioria simples. No entanto, tem alguns casos que essa lei orgânica define que, para ser aprovado, precisa de maioria absoluta ou de 2/3. Sempre que a lei orgânica disser que algo precisa de maioria absoluta, eu preciso de mais da metade do total de vereadores, não somente dos presentes. Ou seja, eu vou precisar de 5 votos para aprovar uma matéria por maioria absoluta. E tem também casos de aprovação de matéria por maioria de 2/3, que aí seriam 6 dos 9 votos, né? Eu vou precisar de 6 votos para aprovar algo por 2/3. Então, aquelas matérias que a lei orgânica quer mais atenção, quer mais cuidado para que sejam aprovadas, ela vai exigir maioria absoluta ou 2/3. Quando a lei orgânica não falar nada, é por maioria simples, que é mais da metade dos presentes na votação. O presidente da Câmara, ele não vai votar sempre, porque ele comanda as sessões, ele dá a palavra para um vereador, dá a palavra para outro, ele abre as votações. Por isso, normalmente, o presidente da Câmara não participa da votação. Ele só vai votar quando foi feita uma votação e está empatada, aí ele dá o voto de desempate, decidindo quem ganhou. Quando a votação for secreta, ou quando a matéria exigir uma maioria qualificada de votos. Uma maioria qualificada de votos são esses casos que exigem, por exemplo, o voto de 2/3 dos vereadores. Então, o presidente da Câmara só vota nessas situações. Os artigos 71 e 72 foram revogados, não nos interessam. E no artigo 73, a gente vai encontrar que as sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto nas deliberações da Câmara, a não ser que a maioria dos vereadores decida em fazer uma reunião que não seja pública, uma reunião reservada. E sempre vai ser público o voto nos casos de eleição da mesa, quando os vereadores elegem quem serão presidente e vice-secretários da Câmara, deliberação sobre as contas do prefeito da mesa, o julgamento das contas, e também o julgamento dos políticos. Processos de impeachment, por exemplo, sempre vai ser público o voto no julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Aqui a lei ainda diz que o veto seria secreto nas deliberações sobre o veto, porque isso estava assim antigamente na Constituição. Na Constituição Federal já não é mais secreto, mas aqui na Lei Orgânica de Ernestina ainda consta esse parágrafo 2º. Bom, todo ano, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara vai receber numa sessão especial o prefeito. E o prefeito, todo ano, então, vai informar como estão os principais assuntos do município. Porque a Câmara Municipal, além de aprovar as leis e demais normas, ela tem a função de fiscalizar tudo que é feito na prefeitura. E por isso, então, o prefeito, todo ano, dentro de 60 dias do início do ano, vai lá informar como estão os principais assuntos. Também nessa função de fiscalizar, a Câmara pode convocar secretários municipais ou titulares de outros órgãos da prefeitura para comparecerem e darem informações. E quando a mesa encaminhar pedidos escritos de informação, é crime de responsabilidade se a prefeitura não responder no prazo de 30 dias. Os artigos 78 e 79 foram revogados, e agora nós temos os artigos que tratam da competência da Câmara Municipal. Sobre eles, a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.